o Rei dos Reis, morreu para nos salvar, para nos dar a salvação e termos a viva esperança. Não há ninguém comparável a Ele. Louvemos ao Senhor. Tino murumbiza, tino murumbiza, tino murumbiza, ishewe mazishe, tino murumbiza, tino murumbiza, tino murumbiza, ishewe mazi, nós vamos te adorar, nós vamos te adorar, nós vamos te adorar, tu és o Rei dos Reis. Lá nos céus o Senhor governa, aqui na terra o Senhor governa, todo lado o Senhor governa, tu és o Rei dos Reis. Siakudumisa, 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 osiama, osi. E a pergunta de fato é se a igreja deseja crescer e se esse crescimento diz respeito a que área. Então eu gostaria de instigar você como igreja de Cristo, como salvo, a exatamente desejar o crescimento. Nós queremos crescer. Nós temos Jesus Cristo, nós temos a instituição da igreja, nós temos essa igreja vivendo de modo vibrante e nós temos um mundo para alcançar. Uma criança recém-nascida, ela tem desejo, ela é desesperada pelo leite materno. Apenas o leite materno é necessário, é suficiente, ou ele atende à necessidade. Eu preciso desse alimento, eu preciso, esse desejo ardente. Eu creio que essa aqui é a ideia. Os salvos em Cristo precisam ter desejo ardente pelo alimento espiritual que é a palavra de Deus, essa palavra que permanece para sempre, essa palavra que é permanente, é a palavra que foi evangelizada, ela que é capaz de gerar vida, e é ela que é capaz, e tão somente capaz, de gerar crescimento. O povo de Deus precisa saber disso. Tem muito conhecimento aí, a internet está cheia de pregadores bons, graças a Deus. Mas você que está nos acompanhando, que é membro, que é ovelha, valorize o seu pastor, escute o seu pastor. Na hora do culto não vai acompanhar a transmissão da igreja que tem o pastor, mas valorize o seu pastor, é ele que lhe alimenta, é ele que vai cuidar de você, é ele que vai fazer aquilo que o pastor do YouTube não poderá fazer. Para a igreja, a palavra de Deus é alimento fundamental. E aqui eu volto para a mensagem do primeiro dia: teologia, doutrina, aliada com a escritura, teologia, a doutrina tem então o objetivo de nos conduzir à absorção da vida em Cristo. Praticidade. Não adianta ficar sabendo de teologia, não adianta saber de tudo que a Bíblia diz se a gente não vive, se a nossa vida não é adequada, se não há uma junção teoria e prática. Queridos, Jesus é o nosso exemplo, ele desejava o próprio Deus, ele era cheio da palavra, enquanto aqui ele dependia da palavra, ele era um estudante da palavra, nas tentações ele responde com a palavra, ele emana a palavra do seu Pai. O ensino de Jesus e a prática de Jesus deve ser o nosso ensino e a nossa prática. E a gente correr longe, queridos, dessa busca por conhecimento, por teologia, mas sem prática. Como é que a igreja ela vai sair para proclamar se ela
Se a palavra não é a alegria do seu coração. Crescimento na palavra. Nós precisamos voltar à palavra. Nós precisamos cantar a palavra. Nós precisamos dos relacionamentos uns aos outros, ministrar a palavra. No culto, a ministração é pública. No dia a dia, a ministração é no nível particular, é uns aos outros, aconselhados uns aos outros. Então, cada crente pode proclamar a palavra na medida, então, que você está interagindo com os seus. Em casa, em família, palavra. Nos problemas da vida, palavra. O tempo todo, palavra. Nós oramos palavra. O crente que não lê a palavra, ele nem sabe orar. Ele vai orar errado. O crente que não está na palavra crescendo, o casamento vai ser troncho. A criação de filhos vai ser capenga. A expressão vocacional no trabalho vai ser comprometida. Os negócios serão mal feitos. Tudo depende do crescimento na palavra. A igreja que não busca ardentemente o genuíno leite se enfraquece. Ela fica fraca, ela não pode nem sair para fazer nada lá fora. Ela não tem nem pulmão para poder gritar, para falar. Ela não tem condições de sair. E eu fico imaginando, às vezes, nosso povo, que a gente tenta fazer com que eles se engajem nessa missão, em todos os níveis e áreas, né, da vida, aí, dos relacionamentos, mas eles não fazem porque eles estão fracos. A maioria dos nossos aí, talvez, né, só leem a Bíblia quando vem à igreja. E esses dias que não tem culto? E esses dias que não tem como congregar? E esses dias que não há o calor, né, da irmandade? Que não há o exercício pleno dos dons, que a gente está acostumado que esses dons sejam realizados na igreja? Não tem agora a centralidade do lugar. Estamos espalhados, mas mesmo espalhados precisamos continuar crescendo na salvação, e crescer na salvação depende do crescimento na palavra. É missão do povo de Deus desejar a palavra. É missão do povo de Deus desejar a palavra. Todos os crentes foram chamados à salvação. Portanto, todos os crentes são chamados ao crescimento na salvação. É a vocação de todos. Não é do pastor apenas, do missionário, do líder, do professor da escola dominical. Não são eles apenas. Não é um trabalho de poucos, é o trabalho de todos. Todos fomos chamados para crescer. Alguém estava construindo uma casa e então ele recebeu a planta e ele está ali trabalhando com a sua equipe. Daqui a pouco ele fica confuso, algumas coisas começam a sair errado. E ele vai tentar resolver o problema e ele identifica que na verdade ele está seguindo uma outra planta. E tem muito crente querendo crescer na vida. Tem muito crente que quer desenvolver a sua vida com Deus, mas estão seguindo outra planta. Estão rejeitando o fundamento. A identidade da igreja aponta para a sua missão. Nós somos povo, casa de Deus, e ser igreja está já embutido aí a missão. Por isso que alguns estão dizendo sempre que a natureza da igreja, ela é essencialmente missionária, né? Existe igreja porque existe uma missão. Essa é a perspectiva aqui. Tem alguma coisa para acontecer no mundo e Deus está usando a igreja. Será que dá para a gente pensar nisso? Meu Deus, vivendo nesse mundo todo estraçalhado, confuso. Eu faço parte desse projeto. Eu sou rei e sacerdote junto com os meus irmãos, não individualmente. O aspecto aqui é comunitário, corpo. Eu faço parte, reis e sacerdotes. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o prazer do crente reunido com o povo de Deus, cantar e dizer o que ele fez, falar das suas grandezas. É estranho um crente que não gosta de ir para culto.
É muito estranho nesse tempo os crentes que não estão interagindo com a sua igreja, sob a liderança do seu pastor, não estão acompanhando a dinâmica da sua igreja. A igreja não parou, queridos, ela não pode parar, ela continua sendo aquilo para a qual ela foi feita. Não importa a pandemia, não importa se a gente não pode estar junto aqui, se abraçando e trabalhando junto, a igreja precisa avançar, a missão precisa continuar. Ser igreja em todo tempo e circunstâncias. Conversa com seus irmãos, durante a semana ligue para eles, procure saber como eles estão, interage com o seu povo. Quando a sua igreja organizar encontros virtuais, participe, valorize, adore a Deus. E quando os descrentes que estão desesperados, tomados pelo medo, pela síndrome do pânico, pensando no suicídio, pensando que a vida não faz sentido, que acabou, que estão falidos e doença e tudo mais, eles vão olhar que tem um povo de fé, que tem um povo que tem fé no Deus que está no trono. Eles estão cantando, eles têm esperança no Deus, eles estão na palavra. Isso vai atrair os descrentes. O povo quer ouvir algo que faça sentido, e a adoração da igreja comunitária vai despertar isso. Se pelo menos a igreja em adoração ela está entusiasmada, esse entusiasmo de adoração vai sair para fora. Não dá para ficar aqui dentro, eu tenho que falar para outros. Se eu vejo essa maravilha de Deus, eu preciso falar, eu preciso abençoar, eu preciso servir, eu preciso amar a minha comunidade. Quando nós vivemos em santidade, quando nós estamos praticando o amor concreto, quando nós estamos sendo comunidade alternativa, vivendo em santo procedimento, em contraste com essa geração, o que é que vai acontecer? O mundo irá perceber, e o mundo desejará ouvir e também experimentar dessa mesma realidade. O Espírito Santo neste tempo está erguendo um templo que não é deste mundo. Isso está acontecendo no mundo todo. Mesmo que a igreja continue apática, diferente, Deus usa os seus recursos. Eu tenho ouvido falar de salvação abundante acontecendo no Oriente Médio. Deus usando pedaços do Evangelho de Lucas, mas ele testemunha que em lugares que ele achava que não tinha um crente, que ele viajou dias, pensando que ele seria o missionário a plantar uma primeira igreja entre povos não alcançados. Chegou lá, já tinha crente. Como é que você se tornou um crente? E ele conta a história de uma página do Evangelho de Lucas que ele encontrou agarrado em uma árvore. O vento rodando, ficou lá colado. Ele pegou aquela página e ele leu, ficou curioso e foi atrás de mais informação. E ele estava lá com um grupo grande, escondido, falando de Jesus e adorando Jesus. Querido, se não for eu e você está pensando que a missão de Deus vai estar comprometida? Se você não quer ir, você acha que Deus está, oh meu Deus, oh Deus Filho, oh Deus Espírito, e aí, o que é que a gente faz? Oh, fulano lá não quer ir, fulano não quer fazer. Isso não existe. O Espírito Santo está trabalhando. Quem está parado somos nós, Mas Ele está em movimento, Ele está reunindo, Ele está edificando esse templo. Adorar Ele, proclamar em adoração os seus feitos, e essa alegria brotar de nós, esse serviço, esse amor brotar de nós, para que Ele seja glorificado. Amém? Dizer ao homem o que ele deve fazer não vai adiantar muita coisa. Ele sabe, mas ele não tem poder para fazer, ele não tem poder para obedecer. Mas a fé gera o poder. E Pedro então está encorajando esses irmãos de que, uma vez salvos, eles podem receber do poder da salvação e andar em santo
procedimento. É viver como salvo no meio dos incrédulos. Eu não sei se você é daqueles que ouviu muito que quando você teve a experiência da conversão, lhe diziam para você se afastar dos seus amigos, para você deixar de ter contato com seus amigos, para você gastar o seu tempo apenas com os crentes, que você pudesse ter cuidado com as suas amizades descrentes. E a gente então compartilha desse entendimento de que a gente começa a perder o contato com os incrédulos. E a gente fica restrito aos santos dentro da igreja. E a gente perde a capacidade de interagir e de abençoar os nossos amigos com o Evangelho. O nosso convite é para agir na comunidade, é para agirmos no meio, vivermos a santidade no meio dos gentios, dos incrédulos. Essa condição, queridos, é do salvo. Ele vive assim, ele precisa viver assim, porque a semente já foi germinada, ele já recebeu nova vida, ele já é uma nova criatura. Então a gente precisa lembrar que a nossa pregação, antes de tudo, é evangelho. Eu ouço o evangelho e rompe fé no meu coração. Você prega o evangelho e a fé surge no coração do pecador. E aí ele terá condições, poder para andar em santidade, em procedimento correto. A gente precisa ter cuidado e não pregar lei. É essencial o amor fraternal como manifestação da salvação. O amor concreto, ele vai então manifestar a fé. O apóstolo Paulo já dizia lá em Gálatas, a fé que atua pelo amor. Pelas demonstrações de amor, nós vamos provar que tem fé. Mas aqui Pedro está falando de amar os irmãos. Amor fraterno, amor entre os irmãos. E é importante, queridos, que na essencialidade da igreja, como testemunho daquilo que nós estamos proclamando, a igreja desenvolva o amor fraternal. Estudando todas as cartas, ou pelo menos olhando as igrejas no Novo Testamento, você vai perceber grande ênfase no amor fraternal. É uma marca de uma igreja missionária. É uma igreja que ama a Deus, que ama os seus irmãos e, portanto, não é difícil amar os outros, os diferentes lá de fora. Queridos, se nós não amamos uns aos outros, se existe falsidade, hipocrisia, inveja, se essas coisas todas estão corroendo a igreja local, como avançar? Como proclamar? Como levantar a nossa voz e dizer, olhem para nós, olha quem somos, experimentem isso, isso é gostoso, isso é redentivo, vocês precisam experimentar isso. Como? Não tem como, não tem o que falar. Vai ficar muito apenas na linguagem, verbosidade, fala muito, canta muito, faz muito barulho, mas as ações concretas estão faltando. Deus quer que algumas coisas na igreja sejam atraentes para o mundo. E essas duas coisas, essas duas qualidades, é santidade e amor. A igreja precisa demonstrar, enquanto vive aqui, santidade e amor. Cada um precisa servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Servir cada um conforme o dom, servir uns aos outros conforme o dom. Veja ali, a partir do seu missionário, do grupo base, estão tentando entrar na comunidade, procurando qualquer como é que se porta, né? Trabalho com social, trabalho com criança, tentando de alguma forma se aproximar para ser conhecido e servir a comunidade. Mas depois que a igreja ela desenvolve, ela já não está mais presente na comunidade. Existem igrejas que se sumirem instantaneamente, amanhecer e não existir mais aquela igreja ali, possivelmente a cidade, o bairro, nem vai sentir falta. Nem vai sentir falta. Porque esses crentes só vivem para si.
Eles só vêm para cá, eles só pensam neles, eles cultuam, faz as coisas deles lá, mas a gente nem sabe o que é que eles fazem, eles não contribuem muito para a nossa condição familiar, eles não contribuem muito para a nossa realidade social. Não sentimos falta deles. Será que a sua igreja é assim? Você, como membro da sua igreja, tem prestado atenção na responsabilidade de exercer o seu dom? Comece servindo. Chegue na igreja e procure seu pastor, que precisa ser feito. Chegue na sua igreja, na sua comunidade e perceba os seus irmãos. Sirva a seus irmãos. Preste atenção uns aos outros, muitos mandamentos recíprocos aí, para você aplicar nesse contexto de manifestar o seu dom. O fato é que todos os salvos são chamados a ser de Cristo Jesus. Todos os salvos, todos os membros, todo o crente na igreja local é chamado à santidade. Todo crente é chamado a amar uns aos outros, amor fraternal, a partir do amor que recebeu de Jesus. Todos são chamados à luz, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos são chamados a suportar o sofrimento com paciência. Todos são chamados a bendizer e abençoar e servir com os dons. Todos nós fomos chamados à eterna glória. Todos. O trabalho do ministério da igreja no contexto de um mundo que não é o nosso é de todos, não de alguns. Todos precisam estar engajados. A palavra faz o que as nossas obras e procedimentos não podem fazer. É a palavra, e tão somente a palavra, que chama o pecador. Tão somente a palavra que produz arrependimento, é a palavra que produz fé, que produz amor. Tudo que nós queremos na vida cristã é obra da palavra. As obras apenas demonstram os efeitos dessa palavra. E a gente precisa trazer isso junto. É a palavra proclamada, é a palavra anunciada, é a palavra pregada, e as obras, o procedimento, a postura de uma comunidade de salvos que estão impactando o seu lugar, sua cidade, o seu bairro. Não só enviando recurso lá para o missionário que está longe. Esse modelo de missões já foi. Já estamos atrasados, mais de 20 anos, isso já rodou. Por isso que já tem 20 anos que se usa missionais. A gente está usando alguns anos atrás aqui, né? Mas na missiologia já mudou há 20 anos. Modelo de igreja que acha que está fazendo missões porque está mandando oferta. Sua igreja missionária? Ela tem lá, ela manda X, né? De recursos para os missionários. Mas o que ela faz na sua comunidade? Como é que os salvos vivem nessa comunidade? Vocês entendem? A igreja pode viver fielmente num mundo hostil, proclamando a sua transitoriedade, que nós não somos daqui, proclamando o reinado de Cristo. Tudo isso organizado em torno dele e para a glória dele.